Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo a seguir, gravado no laboratório de biologia, eu explico basicamente o funcionamento e a operação básica de uma autoclave de laboratório. Esse vídeo eu gravei já há algum tempo atrás e basicamente agora eu estou fazendo uma reedição deste vídeo e quero explicar apenas que eu dou uma explicação bem básica de como que funciona e como que é a operação de uma autoclave de laboratório para esterilização basicamente de material de microbiologia, certo? Então tem alguns detalhes técnicos, alguma coisa aí que não foi aprofundada, certo? Possivelmente, futuramente eu pretendo fazer um vídeo mais aprofundado explicando diversos detalhes técnicos do funcionamento de uma autoclave. Então eu queria apenas fazer essa observação, certo? Então, essa autoclave ela funciona com energia elétrica, certo? Ela tem água no interior para fazer a geração de vapor, então a esterilização. Para operar a autoclave, é necessário seguir algumas etapas e tomar alguns cuidados. Então, em primeiro lugar, eu vou verificar o nível de água. Eu faço a abertura da tampa, certo? Porque as resistências elas ficam dentro da água. E se tiver falta de água, a resistência então vai queimar. Se a água estiver muito suja, também tem que fazer a troca por essa saída lateral, que tem uma válvula. Então, se a água da geração de vapor estiver muito suja, se abre essa válvula lateral então e se faz a retirada e a limpeza dessa água e substitui por água nova. Antes de usar a autoclave, então, eu faço a conferência do nível de água e, havendo necessidade, eu coloco a água até esse suporte de metal, certo? Colocando a água, então, eu coloco ela na energia elétrica e vou, então, ligar a autoclave. Essa chave aqui, ela tem 4 posições, eu ligo ela no máximo. As duas resistências vão ligar e vai começar o aquecimento. Se a autoclave estiver totalmente fria, ela leva em torno de 20-25 minutos para aquecer totalmente. Feito isso, eu vou colocar esse cesto perfurado e os furos justamente são para facilitar a passagem de vapor e fazer a esterilização da minha amostra. Feito isso, eu posso colocar o material aqui dentro. Se for material sujo ou que vai soltar meio de cultura, eu coloco o material dentro desse balde termoresistente, que ele aguenta altas temperaturas sem se deformar. Coloco o material aqui dentro e aí posteriormente eu faço o fechamento da tampa. Certo? É uma tampa bastante pesada, que ela é bastante grossa para aguentar toda a pressão aqui dentro. Agora lentamente eu vou fechar. Primeiro eu coloco os parafusos aqui e depois eu vou começar o aperto. Não precisa aplicar muita força, tá, pessoal? A gente fecha. E aí vai firmando aos poucos, sempre na diagonal, afirma um pouquinho cada um. Eu não firmo totalmente um para passar para o próximo. Eu vou firmando aos poucos para a tampa ter um fechamento perfeito, certo? Então aplico uma certa força, a tampa tem um anel de borracha, então que vai fazer a vedação. Fechei a autoclave. Vou fazer agora o seguinte, eu vou abrir essa válvula aqui, que vai permitir a saída de ar e de vapor, normalmente se coloca para fora do laboratório, para expulsar o ar, certo? A autoclave, ela tem aqui um mostrador, deixa eu colocar aqui para filmar certinho para vocês.
que mostra temperatura e pressão. Então, na maioria das vezes a gente trabalha a 120 graus, que dá para ver aqui que a pressão atinge 1 kg força por centímetro quadrado, para chegar a essa temperatura de ebulição da água, certo? Essa pressão significa 10 toneladas por metro quadrado, uma pressão bastante elevada, certo? Então, enquanto a temperatura estiver subindo, a gente deixa ela no máximo. Aqui tem algumas explicações sobre o uso, a operação dessa autoclave, certo? E vai demorar um pouco para ela aquecer. Aqui a gente tem uma outra válvula com um contrapeso, e aqui a gente faz o ajuste da temperatura de trabalho. Porque quando eu chegar na temperatura de trabalho, por exemplo, 120 graus, eu vou reduzir do máximo para o médio, certo? Faço isso aqui, e aí uma resistência desliga e teoricamente ele mantém a temperatura. Para manter a temperatura desejada, eu preciso fazer o ajuste desse contrapeso aqui. Se eu quiser uma temperatura de trabalho menor, eu vou trazer ele para cá, e aí ele vai fazer menos força, certo? E vai sair antes. Se eu quiser uma temperatura de trabalho maior, eu vou colocar o contrapeso para trás, ele vai fazer mais pressão sobre a válvula e, consequentemente, vai precisar de uma temperatura maior para sair vapor aqui. Então ela vai trabalhar numa faixa de temperatura maior. Vocês podem ver aqui que em pressões acima de 1,5 kg força por centímetro quadrado, a faixa vermelha, ou seja, é uma faixa onde não se trabalha porque a pressão e a temperatura são muito elevados, certo? Nos últimos anos eu tenho visto nas autoclaves de laboratório, praticamente em todas elas, uma válvula de segurança, que vocês podem ver aqui, certo? Que, como o próprio nome diz, ela visa dar segurança à operação. Então acontece o seguinte: se por algum problema eu esquecer de colocar do máximo para o médio, ou se por algum motivo essa válvula aqui trancar, a temperatura e a pressão não vão subir numa faixa perigosa. Essa válvula de pressão, como depois eu vou mostrar, ela se abre, aliviando a pressão, não tendo qualquer risco de explosão, certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, depois quando a temperatura estiver mais alta, continuaremos. Bom, então agora a temperatura praticamente já chegou a 100 graus Celsius, e a gente observa o seguinte, que através dessa válvula aqui, a gente escuta um barulho e identifica a saída de ar quente, certo? Mas a gente ainda não fecha essa válvula, porque acontece o seguinte: todo o interior da autoclave ele está preenchido por ar, e o ar seco ele é considerado e funciona como um isolante térmico. Então a gente precisa, antes de entrar em operação, tirar todo esse ar, certo? Então a gente só vai fechar essa válvula quando aqui não estiver mais saindo ar, e sim estiver saindo somente vapor. Se por algum motivo eu esquecer ou não fechar essa válvula, a temperatura e a pressão não vão subir, porque toda a pressão excedente vai sair para fora, certo? Então a gente consegue ver aqui que está começando a sair vapor. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Não dá para ver muito bem, certo? Mas eu identifico que está começando a sair vapor. Significa que todo o espaço dentro do interior autoclave foi preenchido por vapor e eu posso fechar a válvula. Então eu vou fechar a válvula, certo? Imediatamente aqui para de sair vapor. E o que vai acontecer? Como o aquecimento está ligado, agora a pressão e a temperatura vão começar lentamente a subir, certo? E a gente vai manter o aquecimento no máximo
até a gente chegar na temperatura de trabalho que nós desejamos. Daqui a pouco continuaremos. De volta então, pessoal, podemos ver aqui que lentamente a temperatura e a pressão estão subindo, certo? Enquanto isso, a gente vai aguardando. A maioria do material que a gente esteriliza, tanto material limpo quanto material sujo, gira em torno de 10 a 15 minutos. Então, por exemplo, se tem um material, um meio de cultura, por exemplo, que eu preciso esterilizar 15 minutos, eu vou contar esse tempo depois que a temperatura chegou na minha temperatura de trabalho. Eu não começo a contar o tempo antes disso. Observamos agora que a temperatura já está um pouco maior, certo? Entretanto, nessa outra válvula de cima aqui, ainda não sai vapor. Se eu levantar esse contrapeso aqui, dá para ver que dentro já tem uma pressão considerável. Então é fácil de entender que a retirada desse contrapeso do local vai interferir na temperatura de trabalho, certo? Aqui continua ligado no máximo. Enquanto isso, a gente vai esperando. O tempo que isso demora varia um pouco, mas normalmente de 100 até 120 graus leva algo em torno de 10 a 20 minutos. A queda da pressão depois é mais rápida, aliás, mas a temperatura e a pressão ela leva um certo tempo para subir. Voltando agora, vemos que a temperatura subiu mais um pouco, já está em torno de 114, 115 graus, certo? Então, na verdade, o objetivo da autoclave é esterilizar material microbiologicamente, tanto material limpo quanto material sujo, material de descarte. Aliás, todo material de descarte em laboratório de microbiologia precisa antes ser esterilizado em autoclave para então ser descartado. Isso é uma medida de segurança, certo? E por que se usa temperaturas acima de 100 graus? Na verdade, a destruição dos micro-organismos pelo calor usa o fator tempo-temperatura, o binômio tempo-temperatura. Então, no momento que a gente aumentar o tempo, quando a gente aumenta a temperatura, a gente pode reduzir consideravelmente o tempo. Então, para esterilizar um material a 100 graus Celsius, talvez se necessitaria algo em torno de 30 minutos, uma hora, a gente consegue reduzir para 10 minutos, aumentando 20 graus a temperatura, certo? Então, a curva de destruição térmica dos micro-organismos, a gente aumentando um pouco a temperatura, reduz bastante o tempo necessário para fazer a esterilização total. Autoclaves pequenas, normalmente o aquecimento é com energia elétrica, como vocês podem ver aqui. Entretanto, autoclaves maiores, automatizadas, elas normalmente usam vapor de uma caldeira externa, que é mais vantajoso economicamente. Essa aqui é uma autoclave então vertical, que ela tem a saída para cima. Algumas autoclaves maiores, elas são chamadas horizontais. A abertura da tampa é para o lado. Então, agora a temperatura chegou exatamente a 120 graus Celsius, certo? Então, se esta é a minha temperatura de trabalho, eu vou reduzir para o médio e vou começar a contar o tempo. Quando passou o tempo, por exemplo, 10, 15 minutos, aí se faz o quê? Aí se desliga totalmente a autoclave, certo? Aqui eu deixo no médio. E agora, chegando na temperatura de trabalho, vocês podem escutar aqui que existe uma pequena saída de pressão. Isso é normal, tá? Esse contrapeso, na verdade, controla a temperatura de trabalho para que ela se mantenha constante, nesse caso, 120 graus Celsius. Então, esse barulho, a saída de vapor por esta válvula é normal, certo? Aqui eu vou mostrar o funcionamento da
válvula de segurança. Vou fechar essa aqui. Então vou puxar um pouco esse anel, mostrando que se acontecesse alguma coisa, sai pressão por aqui, certo? Então isso é um importante item de segurança. Vamos imaginar que passou o tempo, 10 minutos, o meu material está esterilizado, desligo a autoclave. Lembrando que eu ainda não posso abrir a autoclave. Eu somente posso abrir ela quando a pressão aqui chegar a zero. E a temperatura então vai ser de 100 graus Celsius, certo? Se eu deixar a autoclave fechada assim, as válvulas fechadas, a pressão, para chegar à pressão atmosférica, vai levar meia hora, 1 hora, dependendo da temperatura ambiente, certo? Entretanto, se eu estou trabalhando no laboratório, eu posso abrir essa válvula aqui e acelerar a saída de vapor e assim aumentando a velocidade de redução da pressão, né? Então, como vocês podem ver aqui, sai vapor em alta temperatura, em alta pressão, certo? Sempre cuidar para não se queimar. Aqui, se eu levantar, também vai sair bastante vapor. Aqui vemos que a temperatura já está caindo, a pressão também está caindo. A abertura dessa válvula, na verdade, ela acelera bastante na queda da temperatura, na velocidade da queda da temperatura. Então, passado alguns instantes, a pressão voltou a zero, se igualou à pressão atmosférica, a temperatura então já não passa de 100 graus Celsius. Essa válvula aqui continua aberta e aqui não sai mais vapor praticamente. Então, neste momento eu posso abrir a autoclave. Não necessariamente preciso abrir ela agora, mas se eu quiser retirar o material, em alguns casos isso é necessário, eu começo a soltar os parafusos aqui e vou abrir a autoclave. Lembrando que eu tenho que cuidar para não me queimar, porque a tampa ela está bastante quente, normalmente ainda acima de 100 graus Celsius. Então abrimos aqui todos os parafusos. Uma dica para abrir a tampa: quando eu vou abrir a tampa, vai sair vapor quente para cima, se eu abro ela logo após a queda da pressão. Então eu tenho que cuidar para não colocar o rosto em cima, porque eu posso me queimar. Então eu fico do lado, pego aqui e abro. Vocês podem ver que sai bastante vapor. Nesse caso é só uma demonstração, ela está vazia, né? E a partir desse momento, então, lentamente eu posso começar a tirar o material. Lembrando que neste momento o material ainda estaria bastante quente, eu teria que usar a luva térmica, algum tipo de proteção, certo? Para não ocorrer queimadura, que na verdade é um dos principais cuidados que eu tenho que ter na autoclave. Tirei o material, vou esterilizar de novo. A cada uso se verifica o nível de água, precisando completar, se completa. Se eu não vou usar mais, retiro o material, fecho a tampa, tiro da energia e final do processo.